Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Instituto do Bem Comum. Meu nome é Felipe Mendes Dalboni e este é mais um vídeo da série Redescobrindo a Política. Por que as famílias estão desaparecendo? Eu gostaria de trazer para você um número que me deixou um pouquinho alarmado. Nos últimos 5 anos, nós tivemos um saldo de uniões aqui no Brasil de menos de 19%. Ou seja, entre aqueles que se casam e aqueles que se divorciam, o saldo dessa diferença reduziu em 19%. Só os divórcios aumentaram 14%. E o tempo médio dos casamentos está 15% menor. Então, nós já vemos que há uma tendência nos últimos 5 anos de redução das uniões familiares, dos casamentos. E por que será que estamos nesse momento aqui no nosso país? E eu já te garanto, não é uma questão apenas brasileira, mas é um movimento internacional, é algo que acontece em todos os países ocidentais e em muitos orientais também. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar é o porquê que as pessoas dizem que estão se separando. O primeiro elemento que eles colocam é prioridades distintas. Hoje, marido e mulher possuem prioridades distintas. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, e por isso é o motivo de separação. Outro elemento, vícios. O marido é viciado em tal coisa, às vezes, substâncias ilícitas, às vezes comportamentos indevidos. As mulheres também, às vezes em outros comportamentos, mas cada um com o seu vício, de certa forma, predominante e exposto para o seu cônjuge, tem sido motivos de separação. Outro ponto, o tédio. Tédio, ou seja, aquela relação parece não ter mais sentido, não parece ter sabor, entra numa certa rotina tediosa e isso se torna motivo para a separação. Outro ponto, falta de comunicação. Os casais hoje são incapazes de sentar um diante do outro, dialogar para chegar nas suas conclusões, naquilo que eles devem realizar em conjunto, como eles podem aparar as arestas. Outro ponto, traições, que sempre foi uma lástima enquanto o assunto é matrimônio, mas que ultimamente tem sido banalizado e até mesmo, de certa forma, divulgado de forma glamurosa na mídia, mas ainda nos casamentos normais isso também se torna motivo de separação. E o último ponto é o ponto da dívida. Muitas vezes a condição financeira do casal, a dificuldade financeira, a incapacidade de você ascender socialmente, também se torna um motivo para gerar um divórcio, para resultar em separação. Bem, se a gente for considerar todos esses elementos, todos eles se unificam, talvez, na incapacidade de compreender o casamento como uma união estável e até mesmo vitalícia. Isso tem uma razão de ser. E essa razão de ser, por incrível que pareça, é científica. O sociólogo chamado Kingsley Davis, ele chegou a uma conclusão em seu artigo Population Policy: Will Current Program Succeed? Publicado na revista Science, em 1967. Nessa revista, ele se pergunta, bem, temos trabalhado para diminuir o crescimento populacional do mundo, que na época eles estavam renovando a teoria malthusiana, chamado neomalthusianismo, e estavam preocupados com a herança, a geração dos baby boomers, Como que isso se daria no futuro, de tanta gente tendo nascido, como que a gente alimentaria toda essa população? E neste artigo científico, ele conclui que não adianta você fazer o tal do planejamento familiar, que, como ele mesmo diz textualmente, é nada mais do que um eufemismo para contracepção. Não adianta fazer isso, por quê? Porque quando você divulga um planejamento familiar, você, na verdade, está fazendo com que a mulher pense sobre a sua própria família e o quanto que ela gostaria de ter de filhos, de ter de relacionamento com seu marido, de ter uma família. E muitas ainda escolhiam, naquela época, famílias numerosas. Por exemplo, muitas queriam ter 3 filhos, outras 4, 5. Isso já não era mais algo, digamos, uma meta aceitável para aquele grupo, porque se você tivesse famílias com 3 filhos em média, o resultado ainda seria um crescimento populacional. E o objetivo deles era chegar ao crescimento populacional 0, para que a população do mundo estagnasse. Pois bem, o que aconteceu então? Ele sugeriu 2 métodos
para que finalmente se conseguisse alcançar o crescimento populacional zero. A primeira deles seria postergar o casamento. Ele chegou à conclusão de que a maioria daquelas mulheres que chegavam até o final dos 20 anos, né, lá perto dos 30 anos, sem casar, muitas delas não se casam de modo algum, ou então se casam já tardiamente, e aí tem 1 ou 2 filhos no máximo, né? E bem, vamos fazer uma reflexão. Será que não é a realidade que nós temos hoje? Muitas mulheres hoje vão despertar para a maternidade apenas aos 40 anos, e aí recorrem a métodos de fertilização artificial, né? E, enfim, e ainda correm o risco por causa da idade delas. Então esse já é uma certa desordem que há nos casamentos para aquelas que já querem ter filhos, só que querem ter, de certa forma, tardiamente, né? O outro ponto que ele coloca é que, beleza, a pessoa se casou, como que a gente vai fazer para que ela não tenha filho? E ele colocou um ponto interessantíssimo que a gente precisa focar aqui. Ele falou, precisamos dar a ela, a mulher principalmente, porque, no fundo, a vida da família gira em torno da mulher. Nós precisamos colocar para ela outros objetivos que concorram com a maternidade. Então, se a mulher hoje, na sua época, digamos assim, pensava em se casar, em ter filhos, em ser uma mãe, era preciso injetar na cabeça das mulheres que elas, na verdade, precisariam ter outros sonhos na vida. Para complementar ainda essa solução, ele falou, para a gente encerrar então com esse ponto, precisamos eliminar os papéis complementares entre homem e mulher. Ou seja, homem e mulher dentro da casa não podem ser mais marido e mulher com funções próprias de marido e funções próprias de mulher. É preciso instigar no papel familiar uma certa igualdade para que tanto o homem quanto a mulher façam as mesmas coisas e não sejam mais complementares. Ou seja, se eles não são complementares, é opcional que você se case, porque a vida familiar não precisa mais estar completa, certo? E aí que nós vamos entrar numa dinâmica histórica que você provavelmente já ouviu falar sobre a teoria de gênero, que é uma teoria de origem marxista, que identifica dentro da família um símbolo de opressão entre homem e mulher. E que a opressão da sociedade tem a sua raiz justamente nessa relação entre homem e mulher. O homem oprime a mulher, a transforma em certa produtora de filhos, essa é a teoria marxista, e, portanto, a família seria a primeira unidade opressiva da sociedade. A teoria de gênero, ela vem, de certa forma, subverter essa ordem, ao colocar que, na verdade, os papéis complementares de homem e mulher, eles, na verdade, são performance criada pela estrutura capitalista ou a estrutura opressiva da família para manter a mulher nesse papel de submissa. Então, na medida que você assume essa teoria, a lógica é você considerar que a mulher, na verdade, não tem uma função dentro de casa, essa função é dada externamente por meio de uma opressão, logo, a solução para ela é rejeitar este papel e assumir qualquer outro. Inicialmente é esse, assumir qualquer outro. O que aconteceu? Ao longo da história, aqueles que aderiram a essa ideia do Kingsley Davis de reduzir o crescimento populacional por meio da estratégia por ele apresentada, e os teóricos marxistas, em um momento eles se uniram pela convergência pragmática. Ou seja, poxa vida, eu tenho dinheiro para investir, minha meta é diminuir o crescimento populacional, e um dos meios é eu conseguir diminuir esse vínculo familiar. Beleza. Eu tenho aqui um grupo de pessoas que está na academia, que está produzindo artigos justamente sobre esse elemento chamado complementariedade entre o papel de marido e mulher. Óbvio, vou investir nesse grupo para que ele possa difundir suas ideias. E assim foi feito. Não só no meio acadêmico foi feito isso, como também na mídia. E esses dois elementos foram principais para transformar a opinião pública sobre a opinião da complementariedade entre marido e mulher dentro de casa e, portanto, construir um novo modelo de mulher, tanto na educação quanto na propaganda, de uma mulher que valoriza mais o ambiente externo à sua casa do que a sua própria construção do seu lar. E isso nós podemos ver que é verdade, isso acontece hoje em dia, e assim, eu hoje tenho aí meus 28 anos, e
quando eu já crescia, eu já ouvia pessoas falando isso. Ah não, meus próprios pais inclusive. Ah não, olha, vou casar um pouquinho mais tarde, porque eu preciso curtir a vida. Eu preciso viajar, gostaria de viajar, e ter filhos é ruim para viajar. Percebam, se a gente considera essa uma justificativa plausível e razoável para você não casar, é porque o sentido do matrimônio já se perdeu. Porque o matrimônio, ele é uma relação de amor que ele é construído e que gera vida. Se você coloca qualquer outro bem material, como por exemplo, digamos, viagem, ou comprar um carro, alguma coisa assim, como um impedimento para o seu casamento, você já está começando a subverter a ordem do matrimônio. E já está tendencionando a esse estilo de vida, que não é uma vida de complementariedade na família e de fortalecimento do vínculo matrimonial. Então, este ponto eu gostaria que ficasse bem claro para você. E o que acontece, então, na medida que a gente tem esse cenário já estabelecido na nossa sociedade? Quais os resultados sociais que a gente vê e que cada vez parece que está catalisando a diminuição dos matrimônios e a dissolução da família? Primeiro ponto que a gente tem que analisar. Quando nós olharmos para a sociedade, nós podemos pegar o primeiro elemento e talvez fundamental, e que muitas pessoas inclusive usam como desculpa para não casar, que é a questão da casa. Quem casa quer casa, né? Então, vamos pensar assim, será que hoje é mais fácil ou mais difícil adquirir uma casa que talvez comporte um número de filhos aí um pouquinho maior, 3, 4 filhos, que tem um espaço adequado para você poder fazer suas refeições, coisa básica de uma família? Quanto será que seria uma casa para que você comprasse, para que você possa viver com a sua família? Ainda mais pense agora que você é um jovem que está querendo formar família. Como que você vai vislumbrar o seu futuro de família pensando sobre a casa? Hoje, a minha percepção é que está quase impossível de uma pessoa comum, um trabalhador comum, adquirir a sua casa. E tem dois motivos para isso. Um meio que natural e outro, de certa forma, forjado. Me explico. O natural é o seguinte: quando a gente olhar para a questão demográfica, todas aquelas pessoas da geração Baby Boomer, que houve um pico populacional, todos eles estão hoje em dia já com a sua vida feita quase, né? Já estão com a sua moradia, e todos eles, portanto, adquiriram moradias ao longo da sua vida para que eles pudessem ter um patrimônio. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a questão do salário médio, tanto brasileiro quanto do mundo inteiro. O salário médio, desde a década de 70, não tem acompanhado o crescimento da economia, o que significa que existem coisas ou setores da economia que estão crescendo, existem pessoas que estão enriquecendo muito, mas a média da população, do salário médio da população, não tem acompanhado esse crescimento, de modo que está aumentando essa disparidade e que, além disso, alguns setores podem acabar aumentando seus preços enquanto os salários não conseguem acompanhar esse aumento. Um desses setores é o setor imobiliário, seja pela questão dos baby boomers, mas agora tem um outro fator que eu gostaria de comentar, que não é um fator natural, é um fator, digamos, cultural, que é a demanda por esse mercado, ela tem mudado. Ela tem saído de imóveis construídos para famílias para imóveis construídos para indivíduos utilizarem momentaneamente. E isso faz com que todo o setor imobiliário migre para esse tipo de imóvel. Talvez você comece a imaginar o que eu estou falando. São imóveis de estúdio, ou ainda são alojamentos, onde você tem várias camas e você aluga a cama, onde você aluga aquilo ali por 3, 4 dias, porque a pessoa agora ela pode se mudar. Então, esse modo de fazer os imóveis vai também condicionando o mercado que pode ser gerado a partir daí. E acaba relegando as famílias com seus filhos que querem, digamos, crescer às marginalidades, ou seja, aqui no caso brasileiro, né, as áreas marginais mesmo da cidade, onde o preço é mais barato, mas onde há também questões sociais mais difíceis de resolver.
e vai concentrando nos polos econômicos esses apartamentos voltados para o ganho do dinheiro, para a especulação ou para essas mudanças rápidas, né? Pessoas que ficam pouco tempo nas cidades, que são geralmente aquelas pessoas que estão voltadas para o turismo ou para o negócio, né? Então, esse tem sido a forma de condicionar o mercado, que grande parte pela demanda das famílias serem baixas, uma vez que a vida familiar não tem sido valorizada, não tem sido buscada pelas pessoas, o mercado acaba direcionando, portanto, para aquela área mais lucrativa, que é justamente das pessoas que não têm família, que são pais de pet unicamente, por exemplo, que tem aí um apartamento de 1 quarto apenas, né, ou 2 quartos, e alugam o 2º quarto, inclusive. Ou seja, a vida nessa parte da moradia tem girado em torno de ganhar dinheiro, utilizar o máximo possível os espaços que você não está utilizando, para que você possa consumir os seus bens, que na verdade são para si mesmo. Não há essa construção de um ambiente e da tal da oikos, isto é, da casa, que os gregos antigamente falavam que era o fundamento da economia. Justamente porque é ali onde ocorrem as primeiras interações econômicas, de valorização das coisas e de educação, da formação do homem. Isso acontecendo, nós caímos num segundo problema que a gente pode analisar, que é qual o impacto, então, de nós termos esse tipo de novas famílias acontecendo em nosso país. O impacto é o seguinte: se você parar para pensar, nas grandes cidades hoje, há grandes prédios onde as pessoas chegam de carro, entram na sua garagem, sobem para o seu apartamento. Depois, elas descem do seu apartamento, pegam o seu carro, vão para o trabalho, vão para o shopping, vão para alguma praça, se tiver praça ainda, né? Poucas cidades têm, mas enfim. E assim é a vida delas. O ambiente em torno daquele local, muitas vezes, fica relegado ao vazio, fica exposto. Ninguém para cuidar dele. E aí que eu quero chamar a atenção. Quem é que cuida daquilo que está vazio? Eu vejo apenas 2 chances, né? Uma, ou o Estado vai ter que tomar conta de tudo isso e dar soluções para esses problemas, ou então os moradores de rua, que não tendo onde morar, acabam ocupando esses locais que estão vazios, porque justamente na hora de dormir, de montar ali o seu grupinho, eles não querem ser incomodados, não, né? Querem ficar no seu local, e depois eles saem para fazer os seus pedidos, né? Começar a pedir para as pessoas e tudo, e alguns infelizmente a roubarem, né? Então, acaba que não tendo famílias para ocupar esses espaços, ou o Estado ou os moradores de rua vão ocupar aquele local. Se forem os moradores de rua, os próprios moradores depois podem ficar incomodados. E as próprias pessoas que estão ali não terão uma moradia digna. Para chegar à solução do Estado, é preciso que seja um problema de larga escala. Porque o Estado não está monitorando rua por rua. Então, para chegar no ponto do Estado intervir, o problema já tem que ser grande demais. Ou seja, é um problema insolúvel. E quanto mais o Estado interferir nessas coisas básicas, que na verdade é resultante da omissão familiar, mais a chance da nossa economia, por exemplo, da dinâmica da nossa sociedade ruir, uma vez que o Estado está assumindo questões que não é dele. São questões locais, que deviam ser das famílias e das comunidades. Esse é apenas um dos elementos. O outro elemento é a criminalidade. Quando a gente parar para pensar, então, que as famílias não estão mais interagindo entre si, cada vez elas estão menores, fechadas em consumos individuais, por exemplo, hoje em dia cada um tem o seu perfil ali no seu streaming favorito, né? Então você vai, chega da sua escola, chega do trabalho, vai lá, senta no seu sofá, na sua cama, abre o seu computador ou abre o seu celular e fica vendo aqueles conteúdos. Você vai, janta ali alguma coisinha ou pede no aplicativo e essa é a sua interação familiar que você possui. Ora, vê se uma pessoa nesse aspecto, ela vai parar para pensar sobre o seu redor, sobre os problemas que acontecem ao seu redor. Quanto mais parar para resolvê-los ou contribuir para a sua solução. Mais uma vez é o Estado que vai ter que intervir. E um desses problemas, na verdade, é a criminalidade. Porque, como diria inclusive um relatório que eu vi nos Estados Unidos, acho que é de 1970, que era do Ministério da Justiça de lá, se não me engano, neste relatório colocava como principal elemento da criminalidade de marginais, delinquentes, né, principalmente de idade baixa, eram pessoas com famílias desestruturadas.
famílias nos quais os pais não davam o amor necessário para aquela criança. Então, nesse cenário de família, onde nós passamos a segregar, cada função familiar é terceirizada, a alimentação é terceirizada, a educação é terceirizada, a limpeza é terceirizada, a organização da casa é terceirizada, tudo terceirizado, tudo é outra pessoa que faz, outra pessoa que não é da família faz. O que vai acontecer com aquela criança? Ela vai achar que o mundo se baseia na troca, se baseia justamente em eu tenho um poder econômico para dar para essa pessoa para ela fazer o que eu quero. Ela não vai ter um senso moral, um senso humanitário de considerar e ponderar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós vamos ver cada vez mais crimes hediondos sendo cometidos como se fossem coisas básicas, coisas pequenininhas. Ah, pô, não fiz mal a ninguém, quando na verdade é um crime hediondo. Por quê? Por causa da sensibilidade moral que não está sendo incutida nessas pessoas. E veja, eu não estou falando só de pessoas pobres, não. Estou falando de pessoas também de famílias ricas ou famílias com condição financeira que poderiam estar educando suas crianças mais de perto, certo? E isso vai acontecer. E qual que é o problema disso? Que o Estado vai ser incapaz de resolver esses problemas sem dois pontos. Fazer uma repressão muito severa, uma vez que os reincidentes do crime e as condições da sociedade são completamente adversas para a prática de alguma virtude, ou seja, elas vão praticar esses crimes e vão ter que ser severamente punidas para poder realmente coibi-las, ou então o Estado vai ter que fazer algum tipo de propaganda moralista, que é muito difícil, que eu imagino que nenhum governante queira se dispor a fazer algum tipo de bandeira moral para poder, pelo menos, incutir nos familiares algum tipo de senso para poder ensinar as crianças alguma forma de moralidade. E, de certa forma, isso já foi feito e deu de certa forma, errado, apesar de terem pessoas que têm boas lembranças disso, mas como, por exemplo, aquelas aulas de moral e cívica que nós ouvimos falar, né, que nada mais era do que um certo regrismo ali, né, de como que a pessoa deveria viver e agir e tudo mais, que tem alguma função, mas está longe de resolver o problema da criminalidade, né. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses dois aspectos, né, tanto a questão da criminalidade, né, quanto a questão econômica mesmo, da tomada do Estado, das nossas funções, das famílias, né. E tudo isso não foi por acaso. Como eu disse para você, houve muito investimento. Ou você acha que uma pessoa vai seguir a teoria de gênero simplesmente porque, nossa, faz muito sentido. Não é porque faz muito sentido. É porque foi martelado várias e várias e várias vezes. Foram dadas muitas outras argumentações falsas para justamente apresentar isso como a verdadeira solução. E hoje as pessoas estão comprando essa ideia, estão levando para frente e o resultado não será bom. Então, a nossa explicação do porquê que as famílias estão desaparecendo passa por todo esse elemento histórico, mas passa também por você, né? Passa por você repensar a sua vida familiar, revalorizá-la, né? Colocá-la ela no centro da sua vida cotidiana, da sua vida de futuro, de projeção, né? E quem sabe também começar a difundir isso aí para os seus colegas, para a sua comunidade, para aquelas pessoas que você conhece, para que elas também passem a fortalecer as suas famílias, fortalecer o laço entre as famílias também. E esse vídeo eu acho que é um meio que você pode utilizar para isso. Então eu gostaria de te convidar para difundir esse vídeo, divulgar, compartilhar com as pessoas que você conhece, para você curtir, para poder também contribuir para que o vídeo chegue a mais pessoas, se inscrever aqui no canal, né? Assinar o sininho aí, porque toda semana, quase a cada 2 dias, está saindo vídeo. Então eu peço isso de você aí. E é isso, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.